Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim visitar a obra do AP Ipiranga. Esse apartamento tem 35 metros quadrados, é um estúdio e a obra tá linda. Eu não poderia deixar de apresentar esse projeto e mostrar para vocês um pouquinho do andamento da obra. Vamos lá! Como vocês podem ver, nós temos um hall de entrada aqui, terracota maravilhoso, marcando aqui toda essa parte da entrada. Essa cor é uma das cores preferidas dos clientes, então lá no briefing a gente quis, trazer aqui para o apartamento e dar o destaque nessa parede. Uma dúvida muito legal que vocês sempre perguntam lá no Instagram é sobre a cor da tinta, sobre o acabamento da tinta, se ela é o mesmo, tanto na parede e tanto na porta. E aqui eu vou conseguir mostrar para vocês exatamente como fica essa diferença. Na parede a gente sempre pinta de tinta acrílica, fosca. Porque a fosca, gente, ela esconde aquelas imperfeições da parede, então acaba ficando um acabamento mais bonito. Mas na porta, se a gente pintar com o mesmo acabamento da tinta fosco, fica ruim ali de limpar, de fazer uma manutenção, já que a porta ali é algo que a gente sempre, coloca a mão, tem a parte da abertura. Então na porta a gente sempre pinta de tinta esmalte. Só que a tinta esmalte, ela não tem um acabamento fosco, ela só tem um acabamento acetinado ou brilhante. Por isso a gente escolhe o acetinado para ficar mais próximo aqui da cor da parede. E se vocês olharem, ó, vocês conseguem perceber que ela não é exatamente igual, justamente por conta desses acabamentos, mas acaba ficando assim no contexto imperceptível e para manutenção do dia a dia é a melhor forma aí de você ter parede e porta da mesma cor. E claro que eu sei que vocês estão curiosos para saber qual é a cor dessa tinta. Essa é a terra roxa da Souvenir. Lindona, né? Vai ficar linda aqui no contexto do apartamento completo. E aí, vindo aqui, entrando pela porta, a gente quis marcar esse espaço do hall e essa parede do fundo. Logo aqui na entrada, não sei se vocês estão percebendo, a gente tem uma base de alvenaria que está avançando aqui além da pedra. Não, gente, não está errado. Primeira vez que eu vim aqui, eu virei e falei, gente, mas essa base tá maior, mas a gente vai ter um móvelzinho aqui de apoio, justamente para ser aquele móvel fácil de quando a gente entrar, já pegar a chave, correspondência, dá para deixar o sapato de lado, então vai ser um móvel aqui de apoio e a gente vai fazer essa divisão desse espaço colocando um ripado. Eu vou deixar aí a imagem para vocês conseguirem ver como vai ficar essa entrada. Um ripado dividindo, fazendo a transição da parte aqui da cozinha da marcenaria com essa parte do terracota do hall de entrada. A bancada que a gente tem aqui no apartamento é o granito branco Itaúnas. Esse granito, gente, ele é uma ótima opção de custo-benefício para vocês que querem economizar aí na obra. E ele fica super legal aqui, combinado com algumas cores de marcenaria. Então, nós setorizamos esse apartamento aqui, a parte da cozinha. E nesse final a gente vai vir com a sala de jantar. Vou deixar uma foto para vocês conseguirem ver também como que vai ficar essa transição. Então aqui na parte da cozinha a gente vai ter o cooktop de indução, o espaço aqui que ficou para poder preparar os alimentos, numa área seca. Aqui numa área molhada com uma cuba de embutir. Olha que legal essa cuba aqui funda. Mostra mais de pertinho, Babi. Essa aqui é da calha úmida. É uma cuba quadrada, 40 por 40. Então, às vezes, quando a gente não tem muito espaço na bancada, essa dimensão, ela é bem legal. Não é o caso aqui, a gente tem bastante área molhada, mas os clientes quiseram dar prioridade para ter esse espaço aqui, para colocar escorredor, poder cortar os alimentos, enfim. E aqui na parte de baixo a gente vai ter um espaço aqui para lavar louça e toda uma série de armários com armazenamento. Os armários, a gente fez a cava triangular, também vou deixar aí uma imagem para vocês verem, igual que a gente fez lá no nosso escritório. Então vai dar todo um charme aqui no desenho dessa marcenaria. E aí a gente vai cobrir toda essa parte com armários superiores para o armazenamento da cozinha. E esses armários eles vão avançar aqui nesse espaço em cima da sala de jantar. É legal vocês verem aí, durante a obra,
como que funciona as coisas, porque a gente traz os tours prontos e vocês acabam não conseguindo ver por trás, né? Olha só o recorte que a gente tem aqui nesse revestimento, que é justamente para a gente colocar apenas aonde vai aparecer. Não precisa colocar atrás dos armários, né? Atrás da marcenaria, porque a marcenaria ela tem um fundo e tudo aquilo vai ser coberto. Então a gente colocando só onde vai ficar visível, a gente consegue aí economizar na obra, tanto em material quanto em mão de obra. O revestimento que a gente escolheu foi o Crea Artic da Portobello. É esse tijolinho aqui, mas ele foge daquele padrão convencional de pedras menores. Ele tem 40 de comprimento e 10 centímetros na altura. Ele é fosco, não é brilhante, né? Tem esse acabamento sem brilho. E a gente fez essa amarração, essa paginação aqui intercalando. E o legal é que a gente quis trazer esse revestimento não só em cima do frontão da cozinha, mas também para ser o fundo da parede da sala de jantar, justamente para a gente trazer, né, essa continuidade e trazer essa harmonia para todo esse espaço. Mas a cozinha, gente, ela não para só aqui. Acredito que vocês estão imaginando aonde vai ficar a geladeira, já que ali não seria possível, né, por conta da abertura da porta. A geladeira, a gente vai trazer ela para esse espaço. Originalmente, esse apartamento tinha essa parede até aqui somente. E nós crescemos esse pedacinho de parede aqui de drywall, mais ou menos uns 20 centímetros, para a gente conseguir localizar a geladeira nesse espaço. E assim a gente vai ganhar um espaço tanto da geladeira quanto um espaço aqui de armazenamento da lave-seca e de armários para a cozinha também. Então nesse espaço a gente vai ter aqui uma bancada. A lave-seca vai ficar exatamente aqui, tanto que a gente já tem aqui os pontos de esgoto, ponto de água para fazer a ligação dela. Na parte de cima a gente vai ter uma bancada de apoio e na parte superior armários seguindo até essa parte aqui da geladeira. A geladeira vai ficar na frente do quadro de luz. Então o legal é que a gente vai conseguir esconder ele, não vai ficar aqui, né, aparente, e quando precisar fazer uma manutenção, um acesso, é só a gente puxar a geladeira que a gente consegue ter acesso aqui ao quadro. Então a gente conseguiu aproveitar bem esse espaço, ampliando a parte da cozinha e trazendo a lavanderia para esse cantinho. E tudo isso, gente, só crescendo um pedacinho de parede. São escolhas inteligentes que a gente tem lá no projeto, que a gente consegue encaixar e distribuir melhor aqui os elementos no apartamento. Outra intervenção que a gente fez aqui no apartamento foi a gente demolir a parede de alvenaria que a gente tinha aqui, que era a divisão do segundo quarto. Originalmente na planta desse apartamento a gente tinha 2 dormitórios e um banheiro. Isso não era necessário para os clientes, a gente conversou ali no briefing, né? Eles não precisariam de 2 dormitórios. O que eles precisariam era de uma sala de estar junto com um espaço de home office. Então, para a gente conseguir todo esse espaço junto com toda essa área da cozinha, a gente removeu essas paredes. Vocês conseguem ver exatamente aqui, ó, a marcação no piso, aonde ela era, e a entrada dela, é engraçado, né, gente? Ó, dá para ver certinho aqui, ó, aonde parava as paredes e onde era a entrada, né, da porta. Era um dormitório bem pequenininho. E outro item muito importante de dizer para vocês é que esse apartamento ele é de alvenaria estrutural. Sabe aquele apartamento que a gente não pode fazer rasgos na parede, demolições, nicho, demolir parede, não pode. Porque a estrutura dele, né, toda a alvenaria dele é uma parte estrutural. Mas, muitas vezes, nesses apartamentos, algumas paredes internas são de drywall, justamente para você ter essa flexibilidade, né, de modificar ambientes, de fazer integrações ou de diminuir espaços. E foi exatamente o que a gente fez aqui. Essa parede era de drywall, então a gente removeu ela. E vindo, né, nessa questão da alvenaria estrutural, vocês vão conseguir ver exatamente como a gente faz esses deslocamentos de elétrica, de hidráulica, que são todos externos, porque a gente não pode rasgar. Nos apartamentos de alvenaria convencional, a gente faz aqueles rasgos na parede e vai embutindo esses conduítes dentro. Como aqui a gente não pode, a gente precisa fazer tudo externamente. E depois a gente precisa cobrir tudo isso
com uma marcenaria para isso não ficar aparente. Então é exatamente essa solução que a gente tem aqui. Aqui, ó, a gente já deixou ponto, né, fiação para ponto de tomada média, fiação para ponto de tomada baixa. Aqui a gente tem um fio de LED, que a gente vai ter uma prateleira iluminada. E bem aqui a gente vai instalar um painel de marcenaria. Então tudo isso vai ficar escondido atrás do painel e a gente consegue fazer esses deslocamentos aí, trazendo toda a parte de elétrica onde a gente precisa. E esse painel, gente, ele é verde, clarinho, vou deixar uma imagem para vocês verem do projeto. Vai ficar lindo e vai super combinar com o terracota que a gente tem lá no hall de entrada. Continuando aqui nessa parte, né, da sala de estar, que a gente vai ter uma bancadinha aqui com home office, o sofá aqui na minha frente. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do piso. A gente está esperando fazer o envidraçamento ali da sacada, porque aqui a gente tem um piso vinílico e ele não pode receber aí água da chuva. Então, a gente precisa estar com o envidraçamento pronto para poder fazer a instalação dele. Então, ele em breve vai ser instalado e eu vou mostrar para vocês lá no Instagram. Se vocês não me seguem, já me segue lá, @estudiodote, que lá tem várias coisas legais também que a gente mostra no dia a dia, os projetos e as obras. O piso que a gente escolheu para cá é um vinílico. O vinílico, ele é diferente do piso laminado, né? O laminado é como se ele fosse uma madeirinha. Então, ele até para a parte ali da acústica, quando você vai pisando, ele não amortece o som. Já o vinílico, por ele ser um piso emborrachado embaixo, ele é mais resistente à água e ele também é mais resistente nessa parte da acústica, porque ele abafa esse som. E aí vocês conseguem ver, ó, atrás que ele tem essa borracha e ele é bem maleável. Existem dois tipos de piso vinílico, eles podem ser clicados, um que vai encaixando no outro, ou eles podem ser colados. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui, a gente vai colar esse piso. Mais um ponto muito importante para vocês se atentarem aí na obra de vocês. Antes da gente fazer a instalação de um piso vinílico, a gente precisa regularizar todo o contrapiso. Por quê? Vocês estão vendo o quanto ele é fininho. E olha só o tanto de imperfeições que a gente tem nesse contrapiso. Desnível, a gente tem buraco, a gente tem caroço, calombo, tudo isso aqui. E olha só se a gente instalasse ele diretamente, como nem alinhado ele fica. Ele ia ficar com uma parte mais levantada, uma parte mais para baixo. Não ia dar certo, ele ia marcar todas essas imperfeições. Por isso que a gente faz uma manta aqui, um contrapiso, né, bem fininho, uma massa regularizadora, para deixar isso completamente lisinho e aí sim ele ser instalado. E a paginação que a gente vai fazer aqui é uma paginação em escama de peixe. Então, não vamos numa paginação tradicional, queremos esse apartamento bem moderno, já que ele tem verde, terracota, os clientes são jovens. Então, a gente vai seguir com essa paginação em escama de peixe, que nada mais é do que as peças serem intercaladas na diagonal. Então, a gente vem com uma reta e vem com uma na diagonal encostando nela aqui. A próxima vem no mesmo sentido dessa, encostando aqui, e a outra descendo. Então a gente vai sempre ter essa escadinha na diagonal. Fica super legal, muito interessante essa paginação de piso. E aqui também eu vou falar um pouquinho do forro de gesso. A gente precisava passar a tubulação frigorígena, que é aquela tubulação de cobre, lá do dormitório, que a gente vai ter uma máquina de ar-condicionado, chegando aqui até aqui no terraço, que é onde vai ficar localizado a condensadora. E para esconder toda essa tubulação, a gente precisa de um forro de gesso para ela não ficar aparente. Então foi exatamente o que a gente fez aqui. E aí vocês já conseguem, a gente está exatamente na etapa de recortar os nichos para poder instalar as luminárias, né? Então a gente faz as marcações da luminária, recorta o nicho e vem instalando ela nos rabichos de iluminação que já foi todo deixado aqui nessa parte da etapa da iluminação.
E aqui, gente, olha que lindo que vai ficar. A gente tem um perfil bem fininho de LED que vem aqui, né, desde a ponta aqui do hall e chega até lá no final na sala de jantar, iluminando todo esse espaço. Além desse perfil trazer bastante modernidade para o projeto, ele vai auxiliar aqui, né, na iluminação da bancada na hora que os clientes estiverem aí utilizando essa parte da cozinha. E as outras também, então a gente foi delimitando, né, os espaços e distribuindo os spots de embutir para a gente trazer mais iluminação aqui para o ambiente. Ah, e tem a parte do cortineiro de gesso também, que aqui, ó, a gente tem uma janela e a gente vai instalar uma cortina, porque vocês já sabem, vocês já ouviram nos meus vídeos que nenhum ambiente é aconchegante se as janelas não estão cobertas, então claro que a gente vai instalar uma cortina aqui e para isso a gente fez esse rasgo no forro, que isso chama cortineiro, que é para esconder, né, o trilho ali da cortina. Então essa cortina ela vai instalada até a laje e aí não vai aparecer aquele trilho, vai ficar um acabamento muito mais bonito. Aqui a gente tem esse terracinho, nós removemos o caixilho original que tinha aqui. Tá barulho, né, gente? Tudo bem. Obra é assim, é barulho. Aqui a gente tá na frente da avenida aqui do metrô, então tá tudo certo. Na hora que entrar o vidraçamento, essa acústica melhora muito, a gente perde, né, esse barulho que aqui tá aberto. Mas enfim, aqui a gente tem o terracinho que a gente integrou com essa parte da cozinha e da sala de jantar. E a gente vai aproveitar e vai deixar localizado a condensadora do ar-condicionado lá do dormitório exatamente aqui. Quando eu estiver no processo de fazer a instalação, eu mostro para vocês também, porque a gente faz uma caixa de vidro para essa condensadora ficar isolada e todo esse ar ser jogado para fora. E depois a gente reveste essa caixa com marcenaria, pra gente não ficar vendo, né, aquela fiação, aquele ar-condicionado acaba ficando um pouco feio. Então ela revestida de marcenaria, a gente faz uma porta de acesso, caso precisa ter uma manutenção. A gente consegue aproveitar como se fosse um móvel, um aparador, então dá para aproveitar para usar em cima desse móvel. E nós vamos deixar toda a abertura, né, do envidraçamento para esse cantinho, então esses vidros vão correr aqui por trás e vão abrir nessa parede. Nossa ideia é deixar umas plantinhas aqui altas e baixas para a gente trazer um pouco de verde aqui para dentro do apartamento. E aí agora eu vou levar vocês lá pro dormitório. Então, caminhando aqui, a gente tem essa parte do dormitório. Aqui ainda não tem nada, né, porque é mais a marcenaria. Estamos ansiosas para iniciar a marcenaria nesse apartamento. A marcenaria é a etapa mais legal da obra, porque é na marcenaria que vai tomando cara, vida, os espaços ali, os buracos, eles vão se preenchendo e você vai conseguindo ver o projeto, né, se concretizando. Então, em breve, teremos marcenaria desse dormitório, que vai ficar lindo. E para vocês entenderem como ele vai ficar, eu vou deixar umas imagens aí para vocês verem que fofo. Basicamente aqui a gente vai ter uma cabeceira também para a gente poder esconder, né, toda essa tubulação que a gente está passando elétrica aqui externamente. Aqui no cantinho a gente vai ter um guarda-roupas e a cama vai ficar localizada bem aqui. E trazendo um pouquinho desse mood verde que a gente tem lá na sala, nós vamos instalar um papel de parede de linho verde aqui em cima, que vai ficar super aconchegante e vai deixar esse quarto ainda mais lindo. Nesse dormitório a gente não vai ter forro de gesso, porque aqui não era necessário a gente esconder a tubulação do ar-condicionado, porque a tubulação, vou mostrar para vocês, ela tá diretamente em cima da porta de entrada. Então essa tubulação já vai sair lá para a sala. Então aqui seria uma questão só estética e não funcional da gente esconder alguma tubulação, né? Por isso a gente preferiu deixar na laje, pra gente também economizar um pouquinho, e vamos ter só uma luminária central. Falando em luminária, gente, da obra de vocês também, uma dica aí para vocês ficarem atentos, que seria o seguinte: a construtora, ela entrega
o ponto de iluminação geralmente centralizado na laje, né? Mas pensando quando a gente adiciona mobiliários e marcenaria para esse espaço, esse ponto ele vai descentralizar. Vou explicar. Aqui a gente vai ter o guarda-roupa, certo? De uma profundidade de 60 centímetros. Vocês concordam que o centro da laje não vai ser mais o mesmo? Porque a gente precisa desconsiderar, né, esse guarda-roupa. Então, por isso, a gente precisa deslocar esse ponto original aí de iluminação que a construtora deixou pra gente fazer a nova centralização dela no quarto. Então, já tem a marcação aqui no teto de lápis, aonde vai ser o novo centro. E aí, a gente vai deslocar isso com plastichumbo, que eu já mostrei para vocês em alguns vídeos, alguns stories, que a gente faz um rasguinho aí da parte do reboco, né, e do emboço da laje, consegue passar um plastichumbo e interligar sem ter forro de gesso. Muitos detalhes técnicos, né? O ar-condicionado que eu comentei com vocês, ele fica localizado aqui em cima da porta, é o ponto original que a construtora deixou, e a gente vai fazer a instalação da máquina nesse local, que inclusive elas já estão aqui no quarto na espera aí delas serem instaladas. E saindo aqui do dormitório, a gente tem o último ambiente, que é o banheiro. Gente, ainda tá sem iluminação, que vocês viram, né? A gente iniciou aí a instalação dessas luminárias, então o banheiro ele tá super escuro. Mas vai ficar tão lindo quando ele tiver luminária, porque vem ver o teto como tá. Terracota que a gente usou lá na entrada, a gente pintou aqui no teto. A gente quis trazer, né, uma ousadia para esse banheiro, também economizando. Então, nossa ideia principal foi a gente manter todos os revestimentos entregues, né, pela construtora, e a gente trocou apenas o revestimento dentro do box. Na verdade, a gente instalou esse revestimento por cima do existente, que também é pra gente economizar ali quebra-quebra, porque se a gente fosse tirar e ia ter a mão de obra da demolição, a gente ia precisar impermeabilizar novamente, né? E aí sim fazer toda essa instalação. Então a gente instalou ele por cima. E aí aqui vocês conseguem ver, ó, claro, ele é mais grosso, né? Nessa parte aqui desse acabamento a gente vai passar uma massa pra deixar lisinho e colocar uma cantoneira branca pra gente poder esconder essa lateral. E aqui, onde a gente fica com essa lateral, também vai bater o box, o filete aqui do box, então essa parte vai ficar imperceptível. Esse revestimento é super bonito, vocês não estão conseguindo ver bem porque tá escuro, mas ele imita como se fosse uma pedra, ele é da Color Mix, com peças maiores, e por ser alvenaria estrutural, a gente não conseguia fazer o nicho, né, aqui dentro do banheiro. Então, como uma solução, a gente instalou essa prateleira para ter o apoio aqui dos produtos. Instalamos aqui no final porque o box, né, ele é um pouquinho mais estreitinho aqui, então a gente deixou aqui para a parte do fundo. E olha que legal que ficou esses furos. Vê se você consegue mostrar, Babi. Ela tem um leve caimento, né, pra água não empoçar, e ela tem uns furos também pra essa água poder descer. Como ela tá bem aqui próxima na parte ali do chuveiro, né, a gente tomou esse cuidado pra não empoçar água nesse espaço. E o que eles economizaram de espaço dentro do box ficou de sobra aqui nessa parte externa, gente, porque aqui é grande. A gente tem um espaço do vaso sanitário, a gente tem um super espaço de bancada, a gente tem um buraco ali que eu vou contar pra vocês o que a gente vai fazer. Mas aqui na parte da bancada a gente trouxe o mesmo acabamento, né, o mesmo granito que a gente utilizou lá na cozinha, que é o Itaúnas. Deixamos ele sem frontão, para ele ficar mais leve, mais delicado. Olha que bonito que ficou. Aqui a gente tem uma cuba esculpida, a torneira vai ficar aqui de lado, porque a gente tem pouca profundidade, né, nesse banheiro, a gente precisava ter esse acesso aqui de passagem. E a gente tem toda essa parte aqui da lateral, que a gente bolou um armário para servir aí com
nicho, de apoio de toalha, de itens no dia a dia, né, pros clientes, além do armário espelhado que a gente tem aqui na parte de cima também. E aqui, ainda entrando nessa questão da gente não poder quebrar as paredes, né, e principalmente porque a gente está mantendo também o revestimento existente aqui é estrutural, a gente está descendo a tubulação do dreno do ar-condicionado externamente, mas como a gente vai ter um móvel bem grandão aqui, vai ficar escondido e não vai ver. Esse é o dreno do ar-condicionado. Ele precisa sair esse cano e sempre ir numa linha de descida até chegar a um ponto de escoamento que geralmente é um ralo. Então esse dreno tá entrando aqui, ele sai aqui no cantinho, que já foi entregue pela construtora dessa forma, e a gente tá descendo com ele, interligando ali na parte de saída da água da parte da cuba. Bom, gente, então esse foi o tour pelo AP Ipiranga. A gente tá finalizando, como vocês viram, a instalação das luminárias, envidraçamento vai instalar o piso e a marcenaria vai entrar. Então, muito em breve a gente vai ter essa obra finalizada, né? Porque toda essa parte grossa e suja aqui a gente já acabou, agora vai entrar os detalhes mais finos e é onde a obra começa aí a tomar forma. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve para você não perder esse tour de obra. A gente tá com umas 10 obras lá no escritório, então vai ter um tour atrás do outro, então já clica no sininho aí para você não perder, deixa seu comentário, me fala o que você mais gostou desse apartamento. Um beijo e até o próximo vídeo!